Se nos deixam, resumo do último capítulo. Yara diz que quando soube que Moisés estava dormindo com Greta não se importou, pois não o ama. Yara diz em alto e bom som que ama a Paulo e espera um filho dele. Eva fica arrasada porque Yara espera um filho de um delinquente. Alice abraça Yara e pede a Moisés que vá embora, pois não haverá casamento. Antes de ir, Moisés ameaça deixar Paulo na cadeia. Sérgio recrimina Yara por estar feliz por esperar um filho de um delinquente. Yara o corrige e diz que é o homem que ama. Sérgio diz que Paulo é um homem pobre e a questiona o que fará quando perceber que esse capricho passou e ela perceber que os dois não possuem nada em comum. Yara diz que irá amá-lo e confronta Sérgio se ele esperava mesmo que ela se casasse com um homem como Moisés. Lucas acha muito pouco a quantia que receberá mensalmente de Sérgio. Jorge explica que Sérgio colocou todo o seu dinheiro na conta de Alice. Nesse instante, Alice aparece e diz a Lucas que exige a devolução dos fundos da fundação. Lucas pergunta o que ela quer dizer com isso. Alice diz que tem pastas inteiras que comprovam as fraudes cometidas por ele. Alice reitera que se soubesse que Lucas era filho de Sérgio, teria o apoiado. Miranda é convocada a discursar na festa de formatura. Miranda explica como deu a volta por cima nos ataques de bullying e como se apaixonar a fez ser uma pessoa melhor e se aceitar mais. Alice se emociona e todos a aplaudem. Acontece o julgamento de Paulo. Moisés está disposto a afundá-lo. Nesse instante, Yara aparece com um documento e diz que tanto o escritório quanto Paulo solicitam a remoção de Moisés como seu advogado o quanto antes. O juiz pergunta a Paulo se está de acordo com que Yara o represente. Paulo diz que sim. Moisés fica furioso e o juiz o instrui a não se exaltar. Julieta faz uma live denunciando Sérgio, dizendo que ele aceitou dinheiro de políticos e líderes do governo para não relatá-los. Na mesa de reuniões, Sérgio nega todas as acusações feitas por Julieta. Tamayo diz que os acionistas da empresa já estão fartos. Sérgio o questiona se vão ficar contra ele. Tamayo orienta Sérgio a pegar suas coisas e ir embora, pois seu programa foi cancelado. Arrasado, Sérgio sai da sala em silêncio. Yara consegue uma testemunha que conta que Paulo não fazia ideia que havia a fuga do presídio. Bêbada, Julieta liga para Alice e diz que sempre a admirou por cuidar de Sérgio. Julieta diz que teria aguentado um pouco mais só para ter o sobrenome, a casa e o prestígio. Alice diz que não quer ouvi-la. Julieta diz que Alice terminou como ela, sozinha, pois Mabel conseguiu conquistar Martim. Julieta propõe a Alice que apareça em sua casa qualquer dia para tomarem um vinho e falarem mal dos homens. O juiz considera Paulo inocente. Yara se sente aliviada e os dois se abraçam. Indignado, Moisés deixa a sala. Alice se encontra com Sérgio e lamenta que ele tenha deixado a emissora, pois esse era o seu melhor projeto. Sérgio a corrige e diz que o seu melhor projeto foi ela. Sérgio propõe que os dois fiquem juntos. Alice diz que nada no mundo a faria voltar com ele. Alice reitera que ficaram juntos durante 30 anos, mas não ficaria nem um dia a mais com ele. Dois homens da divisão de assuntos aparecem na sala com uma ordem do juiz pedindo a Mujica que entregue sua arma e seu distintivo e que os acompanhe. Mujica não compreende, então eles explicam que Mujica é acusado de assédio por Karina Gomes. Mujica diz que isso não é verdade e reitera que Karina quis ter um caso com ele a fim de ser promovida. Nesse instante, Karina aparece com uma gravação em seu celular e a coloca para reproduzir um áudio, onde Mujica lhe assedia. Mujica tenta pegar o celular, mas Karina o impede e diz que aquilo já foi usado como prova. Mujica acaba sendo levado pelos homens. Alice aparece na casa de Martim e o confronta se ele a traiu com Mabel. Martim não compreende, então Alice diz que quando ele viajou e o telefonou, Mabel atendeu o telefone de seu quarto. Martim consegue convencer Alice que nunca teve nada com Mabel e sempre lutou para preservar o sentimento que sente por ela. Os dois fazem as pazes e em seguida fazem amor na cama. O advogado diz a Sérgio que Alice já conseguiu a guarda de Miranda e metade dos bens. Sérgio diz que sempre deveria ser assim. Sérgio chega em casa e encontra todos felicitando Paulo por estar em liberdade. Nesse instante, todos notam sua presença e Yara convida Sérgio para se juntar a eles. Paulo caminha até Sérgio, lhe estende a mão e lhe cumprimenta. Sérgio aceita o cumprimento de Paulo. Meses depois, Alice começa a relatar em seu caderno como deu a volta por cima e conseguiu recuperar os seus direitos, como os filhos tomaram controle de suas vidas, como cada um lutou pela própria felicidade e se
convenceu de que o destino toma suas próprias decisões. Fábio aparece em casa e Rebeca o questiona quem é ele. Fábio diz que é o homem que vem lhe trazer flores todos os dias e a convidará para dançar todas as noites. Rebeca aceita o ramalhete de flores e fica feliz. Marcela e Luna visitam Kaique na cadeia, que diz que quando sair dali vai se esforçar para encontrar um trabalho. A fundação deixa de ser Carranza para se tornar Montiel e Alice está feliz, pois está conseguindo várias bolsas de estudos para quem precisa. Martim apresenta sua carta de demissão a Mabel, que o confronta se vai embora, mesmo depois dela ter estendido a mão quando ele precisou. Martim diz que é grato a tudo que Mabel fez por ele, mas quer colocar o amor acima de seu trabalho e profissão. Mabel o cumprimenta e lhe deseja boa sorte. Fagundes volta a ser delegado da polícia e Karina lhe entrega seu distintivo e sua arma. Alice convence Eva a passar pelo psicólogo de Miranda para lidar com seu estado de negação sobre ter roubado todos. Julieta se torna a moça do tempo de um jornal e Sérgio volta a ser repórter e entrevista pessoas de uma vila. Martim é contratado por Tamayo e ganha seu próprio programa. Sérgio assiste à estreia de Martim e em seguida pede ao funcionário do bar para que abaixe o volume da TV para que não escute esse imitador. Tamayo se encontra com Fernanda e elogia sua beleza. Fernanda o agradece pelo elogio, mas diz que a essa altura de sua vida não precisa de nenhum homem que venha resgatá-la de uma solidão que ela mesma escolheu. Paulo e Yara curtem seu filho. Gonçalo consegue abrir sua confeitaria e descobre que seu cliente mais fiel é Sérgio. Gonçalo diz que não precisa que Sérgio compre bolo todos os dias para levar seu negócio à frente. Sérgio diz que as coisas não são assim. Reitera que adora os bolos de Gonçalo e tem orgulho que ele tenha se tornado confeiteiro. Alice e Sofia começam a se darem bem, para a alegria de Martim. Alice consegue lançar seu livro e é aplaudida por todos. Alice diz que sempre quis trabalhar fazendo o que mais gosta, escrever, mas estava presa a outra vida. Alice diz que nada disso seria possível sem o apoio do homem que lhe deu um caderno que ela jamais imaginou que escreveria sua história. Sérgio assiste ao relato de Alice arrasado. Alice convida Martim para que suba ao palco. Os dois se beijam e olham para a plateia. Fim.